Vou falar aí, minha tribo. Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu primeiro vídeo para o canal. Meu nome é Ana Luísa Lima. Eu sou nutricionista e eu, fiz esse canal justamente para poder falar um pouco sobre a minha história, sobre nutrição, sobre hábitos, sobre saúde física, sobre saúde mental também, enfim, sobre várias coisas, né? Então, eu decidi fazer esse primeiro canal sobre o meu histórico de transtorno alimentar, que é algo que muitas pessoas, não imaginam que eu tenha. Por que eu tô falando que eu tenha, né? Porque uma vez você tendo um diagnóstico de transtorno alimentar, você sempre pode vir a desenvolver, né? Por mais que eu esteja nesse momento em remissão, então eu não tenho mais nenhum tipo de sintoma do transtorno, mas se eu não me monitorar, se eu não me cuidar, se eu não cuidar da minha saúde mental, eu posso vir a desencadear os sintomas novamente. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Então, senta aqui comigo e vamos lá. Bom, gente, a minha relação com a comida, ela sempre foi muito próxima. Eu sempre gostei muito de comer. Minha mãe fala que eu aprendi a comer com 3 anos de idade, porque até então eu era bem resistente em relação à comida. Mas depois que eu aprendi a comer, virei, assim, uma comilona. E assim, gente, eu recebo muita pergunta, né? Nossa, Ana, eu tô com um roteiro aqui, porque senão eu vou ficar falando até amanhã. Nossa, Ana, como que a gente desenvolve, né, um transtorno alimentar? Gente, pra gente poder desenvolver um transtorno alimentar, várias coisas são... o transtorno alimentar é uma doença, um transtorno psiquiátrico, né? E ele envolve várias coisas, né? Fatores genéticos, fatores ambientais, a neurobiologia do indivíduo, envolve... O que mais que envolve, gente? Fatores ambientais, psicológicos, biológicos, enfim. Envolve uma série de coisas, né? Não é somente um critério que vai fazer com que você desenvolva o transtorno. Eu anoto aqui, porque senão eu vou esquecer, não é tanta coisa que eu quero falar. E aí, bom, levando em consideração isso, eu comecei a ter o transtorno alimentar, de compulsão alimentar, pelo que eu me recordo, por volta ali dos 11, 12 anos de idade. Foi mais ou menos quando os meus pais se separaram. Então, como a gente falou, a gente tem um aspecto emocional envolvido no transtorno alimentar. E o meu gatilho emocional, acredito que tenha sido a separação dos meus pais, que foi muito difícil para mim. A minha adolescência foi uma adolescência muito conturbada. Os meus pais me tiveram muito jovens. Então, então isso já diz muita coisa, né? E aí, gente, eu comecei a ter esses episódios de esconder comida, de comer de uma maneira descontrolada. Então, as pessoas acham que ter um episódio de compulsão alimentar é comer 2 barras de chocolate. Não é, gente. É muito além disso. Você começa comendo até as coisas que você gosta, assim, né, na tua casa, mas depois você perde o controle. E pra gente ter o diagnóstico, né, de transtorno alimentar, a gente precisa... Esqueci a palavra... A gente precisa... Gente, fugiu da minha cabeça. Isso faz parte de um outro transtorno que eu descobri na fase adulta. A gente precisa preencher vários critérios diagnósticos. E um deles é a perda de controle frente à comida. Então, não é tipo assim, eu comi um hambúrguer, um milkshake, uma batata frita e uma barra de chocolate. Não. Eu comia exatamente tudo o que tinha na minha casa. Desde coisas que eu não gostava até de coisas que eu adorava. Então, eu cheguei a comer arroz puro, gelado. Eu nem esquentava. Porque quem tem compulsão alimentar tem um episódio que dura mais ou menos umas 2 horas de comer de maneira compulsiva, de perder totalmente o controle. Então, eu comia arroz gelado, aí depois eu ia pro estrogonofe que tinha, aí depois eu ia pro sorvete, aí depois eu comia o Nescau puro. Aí depois que eu já tinha acabado tudo, eu comia torrada com manteiga, pão com manteiga, que são coisas que eu nem ligo, não são coisas que eu gosto. Eu começava o episódio comendo coisas que eu gostava,
e terminava comendo qualquer coisa que tinha ali. E para você também ter o diagnóstico desse transtorno, você precisa preencher um tempo. Então, de acordo com o DSM-5, né, que foi quando foi lançado em 2013, que foi quando o transtorno de compulsão alimentar realmente se tornou um transtorno psiquiátrico. Você precisa ter os episódios pelo menos uma vez na semana em 3 meses, recorrentes. E eu tive os episódios, eu acho que no decorrer de 1 ano, 2 anos, mais ou menos. E é muito difícil, porque com o transtorno alimentar de compulsão, a gente ganha peso, né? E foi uma época que eu já estava muito mal, psicologicamente falando. Como eu disse para vocês, eu tive uma adolescência bem conturbada. E eu só fui ter consciência disso agora, na fase adulta, depois de fazer muita terapia, depois, né, de viver essa questão do autoconhecimento. E eu trouxe também esse assunto porque muitas pessoas não imaginam, né, que eu tenho, né, como eu disse para você, uma vez diagnosticado, você tem remissão dos sintomas, mas a gente tem que viver em monitoramento, enfim. E eu tive, durante muito tempo, esses episódios e eu tinha sempre escondido, né? Porque isso também é um dos critérios. A gente come escondido e... Ai, eu vou chorar. Ai, eu sabia que talvez eu ia me emocionar um pouco, mas tá tudo bem. É difícil, né? Porque é aquilo. É uma fuga. É uma fuga, assim, a comida... Ela se torna a tua melhor e a tua pior inimiga, assim. E nessa época da adolescência, eu consumia muito conteúdo que estimulava o transtorno alimentar. Então, não pode consumir leite, não pode consumir glúten, não pode consumir pão. Então, eu consumia muito aquilo. Então, eu comia tudo e eu me sentia muito culpada. Porque eu falei, nossa, eu comi lactose, nossa. E ainda passei por profissionais que reforçavam o meu comportamento de transtorno alimentar. E eu tinha sempre os episódios de noite. Ai, que bosta. O primeiro vídeo do canal eu vou chorar. É possível, né, gente? Mas tudo bem. E aí eu tinha um comportamento que eu falava assim. Eu tinha sempre de noite, quando já tinha todo mundo ido dormir. Eu falava assim, eu tenho até meia-noite para comer tudo o que eu quero. Por quê? Eu pensava assim, amanhã eu vou voltar para minha dieta, amanhã eu vou voltar a restringir. Amanhã eu vou seguir certo um plano alimentar que eu nem tinha na época. Na verdade, eu até passei por alguns nutricionistas, passei por alguns ótimos, mais velha, assim, lá por volta dos 17 anos, mas nessa época não. Eu só consumia muito conteúdo ruim mesmo. E aí eu pensava assim, eu vou comer muito até meia-noite, até 11h59. Porque aí quando der meia-noite já vai ser amanhã, e aí amanhã eu vou melhorar. E aí, se desse meia-noite e eu tivesse com a comida na boca, eu já falava, ferrou, já era. Vou ter que comer hoje de novo, não vou conseguir. E aí gera, né, esse ciclo, né, de que você fala, não, hoje vai dar, e você faz algumas restrições. E quem tem transtorno alimentar também tem sempre uma preocupação excessiva com o corpo. Nós, mulheres, a gente tem essa cobrança, né, em relação à nossa forma física desde a infância. E isso prejudica, né, gente, a saúde mental, o desenvolvimento ali do adolescente, da criança. E a minha família, assim como todas as outras, e eu não culpo eles porque foram o que eles aprenderam, né? Hoje em dia que a gente tem mais informação sobre, cobrava de mim. Porque quando você tem um transtorno alimentar, você começa, principalmente de compulsão, você começa a ganhar peso, né? E eu ganhei ali por volta de uns 12 a 15 quilos. Teve uma hora que eu parei de me pesar, que eu não queria mais saber, mas eu acredito que tenha sido no total uns 15 quilos que eu tenha ganho nesse tempo. E eu escutei muito das pessoas, né? Nossa, você precisa emagrecer. Nossa, olha como você tá.
E é muito difícil, né? Porque, ai, gente, desculpa, eu me emociono. Porque só quem já sofreu disso sabe o quão difícil que é. E eu escutava as pessoas falando, e aquilo só gerava mais ansiedade em mim, gerava mais baixa autoestima, porque a gente sabe, né, que aquilo que a gente tá fazendo não é uma coisa correta, mas a gente não tem controle, né? Tanto que o transtorno de compulsão alimentar, ele tá muito relacionado ao comportamento de impulsividade. E hoje, na fase adulta, né, eu descobri que eu tenho um transtorno de ansiedade generalizado, que esse transtorno tem como comorbidade, muitas vezes, o transtorno de compulsão alimentar. E por isso que a gente nunca deve falar sobre a forma física das pessoas, assim, sabe? Porque você não sabe o que aquela pessoa tá passando. A gente sabe que quando a gente tá acima do nosso, né, do nosso peso, que a gente tá com sobrepeso, obesidade, que a gente precisa melhorar, que isso é um problema de saúde. Só que muitas vezes essa pessoa tem um transtorno que foge totalmente do controle. E na época eu me cobrava muito, porque as pessoas, tem que ter força de vontade. Gente, força de vontade não existe, tá? Força de vontade não existe. Todo mundo faz alguma coisa ou não faz por algum motivo psicológico, comportamental, enfim. E aquilo só ia gerando mais ansiedade, mais prejuízo para minha saúde mental, né? E eu lembro que na época eu sempre usava roupas muito largas e eu ia pra academia, pra você ver, né? Durante eu nunca deixei de fazer exercício físico, eu sempre fiz. Mesmo nessa época da compulsão alimentar, eu sempre mantive fazendo exercício, eu sempre gostei de fazer exercício, que era uma maneira de eu aliviar a minha ansiedade. E eu não sabia disso na época. Eu sempre treinei Muay Thai, e eu treinava Muay Thai de casaco, porque eu não queria que as pessoas me vissem. Então, foi uma época que eu treinava bastante, mas eu tinha episódios ali de comer de maneira compulsiva. E quem tem transtorno de compulsão alimentar, a gente só para de comer quando a gente não aguenta mais, quando a gente já tá quase que vomitando. Não é tipo assim, comi muito, tô cheia. Não, tipo, não tem como eu comer mais. Se eu continuar, eu vou vomitar. E às vezes a pessoa vomita mesmo, tá? Isso nunca aconteceu comigo, de vomitar, mas já cheguei a ficar com uns refluxos muito intensos. E foi uma época muito difícil, assim, da minha vida. Eu acho que isso também teve um peso para eu buscar fazer a nutrição, porque a minha relação com a comida era péssima. Meu Deus do céu! No sentido de eu achava que tudo ia me fazer mal, porque eu consumia esses conteúdos super tóxicos, né? Ai, não tô sabendo onde que eu coloco esse negócio. Super tóxico, e isso vai, né? Tudo que a gente consome tem um impacto na gente, tá? Então, por isso que é importante que a gente sempre veja ali o que a gente tá consumindo. E aí eu tive todo um ganho de peso. Nessa época, eu não tive, assim, amparo em relação, porque como eu também comi escondido, eu sempre gostei de comer, então os adultos que me cercavam ali na época, eles não tinham consciência disso, né? Que eu tinha ali um transtorno alimentar. E por isso que eu também, na minha prática clínica com os meus pacientes, eu sempre tento ser o mais acolhedora possível, tentar ser o mais... sem essa questão de pode, não pode, porque a minha cabeça era muito isso. Nossa, eu não posso comer chocolate. Se eu comer um bombom, já era. Ferrou tudo, eu tenho que comer o mundo. Eu era assim, sabe? Aquela... Gente, eu esqueci totalmente do roteiro, né? Eu ia usar o roteiro e já tô totalmente fora do roteiro, falando tudo o que eu quero da minha cabeça. Me perdi onde eu tava. Deixa eu beber um gole d'água aqui, eu já tô com a boca seca. Eu realmente perdi onde eu tava. Lembrei. Eu tinha muito essa questão do pode, não pode, né? E aquele comportamento. Já que eu comi um bombom, então agora eu vou comer o mundo inteiro. Que é um comportamento péssimo, né? Que é um comportamento que se você tá no extremo ou você tá no outro. E nenhum extremo é sustentável. Nenhum extremo é sustentável. E assim, foi um processo de educação nutricional que eu fiz comigo mesma
pra, né, estudando, envelhecendo, amadurecendo, que eu fui melhorando, né, essa questão de posso, não posso. Hoje eu como de tudo, sem culpa nenhuma. Eu tive remissão do meu transtorno alimentar quando eu tive mais ou menos ali por volta dos meus 20 anos de idade, 20, 21. Aí eu entrei em remissão, assim, dos sintomas, e aí depois ele veio de novo, por um curto espaço de tempo, em 2024. Em 2024? Em 2024, gente, não tô me lembrando muito bem. Acho que foi 2024, isso. Que aí eu comecei a ter de novo, só que aí eu já tava em acompanhamento psicológico e tudo mais, e isso acabou fazendo com que eu não perdurasse durante muito tempo, mas eu tive reganho de peso também nesse período. Vou até deixar algumas fotos aqui no vídeo vou deixar uma foto aqui de quando eu era adolescente e tava com um transtorno ativo e tive o ganho ali de quase 15 quilos. E vou deixar uma foto também agora na fase adulta ali, há 2 anos atrás, né? Eu tava sempre... E assim, gente, o transtorno alimentar, ele sempre vem acompanhado de um aspecto emocional, tá? Sempre. Uma depressão, uma ansiedade. E como eu disse pra vocês, eu descobri agora na fase adulta, ano passado eu descobri que eu tenho transtorno de ansiedade generalizado, e é uma coisa que eu quero depois fazer um outro vídeo falando sobre. E aí, em 2024, eu também passei por momentos muito difíceis e tive de novo os sintomas do transtorno. Tive ganho de peso também, só que aí não foi tanto. Eu ganhei uns 6 quilos, mais ou menos. E é muito ruim, né, gente? Só quem tem transtorno sabe, porque gera uma culpa absurda. É muito triste. Nossa, é muito triste. Porque é isso, né? Sai do nosso controle. E por isso que é importante que a gente tenha acompanhamento com um bom nutricionista que entende sobre isso, com um bom psicólogo e até o psiquiatra, né? Porque é o psiquiatra, inclusive, que dá o diagnóstico desse transtorno. E aí precisa dessa equipe para tratar esse paciente. E aí eu anotei aqui, porque eu já falei, né, sobre os sinais, mas eu anotei aqui para ver se... Então, os principais sinais, né? Como eu já havia dito alguns, mas eu estabeleci aqui para eu não esquecer. Comer muito rápido, mas, além do normal, né? Comer até se sentir muito cheio, então aquilo que eu te falei, né? Eu comia até quase que vomitar, assim, eu tinha muito refluxo por isso. Comer grandes quantidades mesmo sem fome, a fome física, ela... O que é fome física, né? Comer sozinho por vergonha, então eu sempre tinha os episódios de noite, quando tava todo mundo dormindo, e eu lembro que eu ficava super tensa, e às vezes eu levava comida pro meu quarto pra poder comer ali escondido, sem ninguém me ver. E depois senti muita culpa, tristeza e até nojo da gente mesmo. Então é um transtorno, o transtorno de compulsão alimentar é um dos transtornos que mais tem diagnósticos. É um transtorno mais recorrente, tanto em homem quanto mulher. E só que muitas poucas pessoas são diagnosticadas, porque a pessoa que tem transtorno de compulsão alimentar, muitas vezes ele busca primeiro um nutricionista porque ele tá com sobrepeso ou obesidade, né? E não vai atrás de um psicólogo, que é o combo, gente, psicólogo, psiquiatra e nutricionista para tratar transtorno alimentar, né? E que foi muito o que eu fiz nessa época, né? Eu fui atrás de nutricionistas, mas aí eu tava um pouco mais velha. E eu, nessa época, nem passava pela minha cabeça fazer terapia. Nem sei se eu sabia sobre, na época, não me recordo muito bem. E que mais? E aí, quando eu... É engraçado, né? Porque como eu vivia eu tava passando por uma fase muito difícil, assim, muito conturbada, eu comecei a melhorar do meu transtorno depois que eu amadureci, mas principalmente quando eu comecei a namorar. Porque aí eu comecei a receber muito afeto, né? Muito carinho, muito acolhimento. É muito importante pra remissão ali da doença. Então, que foi aí na faixa dos meus 20 anos, mais ou menos. Calma aí, gente. Senão eu vou... E uma coisa que
que tem um peso bem importante no desenvolvimento de transtorno de compulsão alimentar é a restrição, né? E eu tentava sempre me restringir. Sempre assim me restringir, justamente porque eu consumo esses conteúdos péssimos, esses conteúdos horríveis de blogueira, de influencer aí. E, enfim, aí isso só contribui para o avanço, né, e para o agravamento do transtorno. Bom, eu acho que era isso que eu queria falar com vocês hoje, contar um pouco sobre a minha história em relação ao transtorno de compulsão alimentar. Falar que a gente não pode ficar falando para as pessoas que ela tá com sobrepeso, obesidade, porque você não sabe o que aquela pessoa tá passando. Assim como eu escutei muito na época, ninguém sabia, né, que eu tava passando por isso. E buscar ajuda, não ficar se culpando, porque isso foge do nosso controle, foge totalmente do nosso controle. A gente precisa de uma equipe para ajudar a gente. Fuja de dietas restritivas, de pessoas que te estimulam a não comer, a ter medo da comida, porque, gente, a comida é a nossa melhor amiga. A nossa melhor amiga. Ela foi minha companheira durante muito tempo. Meu Deus, muitas vezes eu só conseguia me sentir feliz comendo na época da minha adolescência, sabe? Eu amava comer, sempre amei comer, mas a comida, ela não é a nossa inimiga, a comida é maravilhosa, né? Ela fortalece a gente, acolhe, abraça, né? Então, o problema não é a comida. O problema são outros aspectos, né? E é isso. Se você sofre ou já sofreu de algum transtorno alimentar, comenta aqui. Comenta se você quiser, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas também que têm vergonha de falar sobre. Eu sempre fui bem aberta em relação a isso. Eu acho que quanto mais a gente compartilha as nossas dores, os nossos traumas e tudo mais, a gente vai conseguindo se reestruturar. E é isso, gente. E deixa eu ver o que mais, se tinha mais alguma coisa para falar. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar aqui nos comentários. Curte o vídeo, não esquece. Se inscreve no canal, não esquece. Comenta, compartilha. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro vídeo do canal. Desculpa eu ter me emocionado. Eu sou uma manteiga derretida, eu me emociono com muita facilidade. Principalmente por falar de algo que teve tanto impacto na minha vida, né? E é isso. Vem que eu vou falar, hein, minha tribo? Te espero no próximo vídeo.